Meu nome é Flávia Máximo, eu sou policial federal e eu tive uma vida na infância muito conturbada. Vivia numa família, apesar de ser bastante unida, a minha família tinha muitas brigas porque os meus pais eles trabalhavam muito, então eles não tinham tempo para ficar muito com os filhos, né? Porque eles trabalhavam nos 3 períodos, de manhã, à tarde, à noite e aos finais de semana também. Então, quando eles voltavam para casa, a gente não deixava eles em paz. A gente brigava muito, eu e meus irmãos, a ponto de nos agredirmos fisicamente, tudo. E quando foi passando o tempo, isso foi na infância. Quando já cheguei na adolescência, já cheguei uma adolescente muito nervosa, brigava na escola, tinha muitos problemas de relacionamento. Na minha família, a gente tinha muitos problemas financeiros, muitos problemas de briga, muitos problemas de doença. Só que a gente vivia como se aquilo fosse natural. Na minha família, nós tínhamos muitos problemas de briga em casa, muita doença, muitos problemas financeiros, mas nós agíamos como se aquilo fosse natural, como se toda a família tivesse aqueles mesmos problemas. Mas isso acarretou em mim uma tristeza muito profunda e eu comecei a ter pensamentos de morte, pensamentos que eu teria que me matar, para sair daquela situação, para eu viver feliz. Eu não sabia como eu ia resolver aquele problema. E aí, num dia desses, uma prima que já estava com um problema de depressão profunda, ela já tinha tentado suicídio e sentia muitas dores. Todos os dias a gente levava ela para o hospital porque ela reclamava muito de dores. A gente até fazia piada porque a gente não entendia como uma pessoa podia sentir tanta dor e fazer os exames e não ter nada. E num desses dias que ela estava passando muito mal, ela acabou manifestando dentro de casa com um encosto. E aí nós ficamos todo mundo desesperados, porque a gente nunca tinha visto aquilo. Inclusive, quando a gente via, a gente nunca tinha visto isso pessoalmente. Mas pela televisão a gente já via passando isso na igreja, né? As propagandas da igreja, os programas da igreja. A gente via pessoas manifestadas e a gente achava que aquilo ali era um teatro, que aquilo ali era para enganar as pessoas, né? Mas quando nós vimos aquilo, nós sentimos na pele aquela situação da minha prima estar manifestada dentro de casa com um encosto, e aquele encosto tinha uma força sobrenatural e ninguém conseguia segurar, ela batia em todo mundo. Diante daquela situação que a gente estava dentro de casa com a minha prima, né? Todos os familiares que moravam em outras cidades vieram. E aí nós ficamos todo mundo ali de mãos atadas, porque a gente não sabia o que fazer. A gente corria para um lado, para o outro, questionava as pessoas, mas todo mundo estava muito desesperado pela situação que ela estava passando e nós também. E aí a gente se lembrou que a gente já tinha visto uma programação da Igreja Universal em que os pastores expulsavam os espíritos, né, que estavam atormentando a vida das pessoas. E aí com um pouco de resistência ainda, mas diante daquela situação que a gente não tinha para onde correr, a gente não tinha quem nos socorrer, nós resolvemos deixar o orgulho de lado e procurar a Igreja Universal. Já era uma madrugada e aí nós batemos lá na igreja, a gente não sabia nem onde o pastor morava, e a gente bateu na porta da igreja e tinha um pastor que morava dentro da igreja nessa época, e ele nos atendeu com toda a educação, nos explicou o que poderia estar acontecendo com ela e se ofereceu para ir conosco para ajudar na libertação dela. A partir daquele momento que ele chegou, ele expulsou aquele mal e a gente já estava com ela em casa há umas 5 horas manifestada, ela já havia quebrado tudo, ela já havia batido em todo mundo e nós não sabíamos como agir. Mas a partir daquele momento que o pastor chegou e ele expulsou aquele mal da vida dela, ela voltou ao normal, ela voltou a falar com a mesma voz dela, porque ela estava falando com uma voz muito grossa, com movimentos muito bruscos, e aquele momento que ele expulsou, ela voltou ao normal. E nós ficamos achando muito estranho, quem é essa pessoa, que poder que ele tem para chegar aqui, né, e conseguir tirar esse mal? Nós ficamos a família toda tentando segurar ela e ninguém conseguia segurar. E aí chega um pastor, uma pessoa de fora, uma pessoa que a gente tinha até preconceito mesmo, e ele consegue expulsar esse mal dela. E nós ficamos analisando aquilo, a gente pensou, tem que ter algo maior, tem que ser algo muito maior do que o que está nela para conseguir resolver essa situação.
Foi aí que a gente aprendeu a usar os caminhos da fé. Nós começamos a analisar a nossa vida e ver os frutos da nossa vida. A gente viu que os frutos que a gente estava dando não eram frutos bons. Então, se a gente estava dando frutos ruins, é porque a árvore também estava ruim. A partir daquele momento, a gente começou a usar a fé, aí a gente foi para a Igreja Universal, aprendeu a usar a fé, seguimos o que estava escrito na Bíblia, aprendemos como que a gente tinha que agir para que aquele mal saísse não só da minha prima, mas da minha família também, que a gente também passava por muitos problemas complicados, de depressão, de vontade de morrer, de desejo de morte, de brigas, de problemas financeiros. E quando a gente começou a agir a fé, nós vimos o resultado dessa fé nas nossas vidas. O meu irmão ele passou num vestibular para medicina na Federal. Logo em seguida eu entrei na faculdade de Direito, consegui me formar. Mesmo que a situação financeira ainda estava muito difícil, na igreja aprendendo a usar a fé eu consegui me formar em Direito. Assim que eu saí da faculdade, que eu me formei, 2 meses depois eu já havia passado num concurso da Polícia Federal. Foi quando eu entrei para a Polícia Federal e comecei a agir a minha fé lá dentro. Porque eu queria passar para os meus colegas aquilo que eu tinha recebido. Porque eu via muitos problemas de depressão, eu presenciei muitos casos de colegas que acabaram se matando por não aguentar a pressão. Porque é um ambiente difícil, né? Você lida com pessoas complicadas, você lida com pessoas que ninguém quer lidar, que são os bandidos, que são aquelas pessoas excluídas da sociedade. Então você lida com todo tipo de gente. A carga é muito grande em cima de um policial. Então quando eu entrei, eu pude ver que eu falei, eu tenho que ajudar de alguma maneira esses colegas, porque eles não estavam sabendo lidar com aquela situação, com a pressão que a sociedade exige, com os problemas, porque além dos problemas na corporação, com o crime, eles ainda passavam por problemas pessoais. E eles não estavam conseguindo separar os problemas pessoais dos problemas no trabalho. Então, isso gera muita depressão, muito problema com suicídio. A Polícia Federal mesmo hoje é a polícia do Brasil que mais tem índices de suicídio, juntando todas as polícias, o maior índice de suicídio é na Polícia Federal. E aí muitas pessoas até se questionam, mas como a Polícia Federal tem problema de suicídio, sendo que a Polícia Militar ou a Polícia Civil que lidam com, às vezes, as piores coisas, que veem as piores coisas todos os dias. Então eu quis ajudar de alguma maneira os colegas. E aí é o que eu passo hoje em dia para eles. A gente senta, se reúne, ajuda os colegas, explica para eles a situação, como eles fazerem para eles vencerem a depressão, explica que existe um caminho, que não é com o suicídio que eles vão resolver seus problemas, né? Que eles vão sofrer muito mais. E aí Deus tem abençoado, porque a gente já tem visto muitos frutos disso, com vários amigos recuperados da depressão, vários amigos que hoje deixaram de lado a ansiedade, porque a gente também tem um problema muito grande, com muitos amigos tomando, muitos colegas tomando remédios para ansiedade, para depressão. E hoje a gente já consegue ver esse resultado. Depois que eu fui para a igreja, que eu consegui mudar a minha vida, que eu consegui ver que tinha um caminho, que não era a morte, que eu poderia mudar, que eu não precisava viver escrava de remédios, que eu não precisava viver um inferno dentro de casa, que eu poderia ter paz. Aproveitei essa minha experiência para poder passar isso também para as pessoas, que elas também poderiam experimentar do que eu experimentei. Depois disso, a gente conseguiu ver muito resultado, com paz, um ambiente de trabalho muito mais tranquilo. Então hoje as pessoas falam, que dia que a gente vai fazer a oração? Que dia que a gente vai se reunir novamente? Tem sido tão bom. Eu aprendi que eu posso lidar com esse meu problema, que eu não preciso deixar esse meu problema interferir aqui no meu trabalho, e nem o problema do meu trabalho interferir na minha casa. Nesses anos todos que eu estou na Igreja Universal, eu aprendi a usar minha fé. Então eu venci os problemas espirituais que eu passava. A minha família também venceu, hoje a gente tem paz, tem harmonia na nossa casa. Hoje a gente sabe que qualquer problema que a gente pode passar, nós vamos vencer, por pior que seja. Eu acabei de passar um problema muito grave na minha família, que eu tive meus 2 irmãos e meus pais, eles foram acometidos pela Covid e eles ficaram em estado gravíssimo.
na UTI. E aí, graças a Deus, fazendo uso da fé que eu aprendi na Igreja Universal, nós conseguimos reverter essa situação, que eles hoje estão muito bem. Hoje eu sou uma pessoa abençoada, sou casada, sou feliz, tenho paz na minha casa, tenho tranquilidade para tomar as melhores decisões. Hoje eu posso ajudar muitas pessoas, né? Antes eu precisava ser ajudada e hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar as pessoas. Faço parte de um programa que presta apoio aos policiais, né? Tanto federais quanto civil, militar, do Exército também, das forças policiais, das forças de segurança, e que a gente auxilia essas pessoas a também vencer. Como eu venci, eu sei que todos podem vencer. Então eu venci a ansiedade, eu venci a depressão, eu venci o desejo de morte, eu venci o inferno que eu vivia dentro de casa, eu venci a doença, eu venci a solidão, e eu tenho certeza que os colegas também podem vencer. Então esse programa ele veio muito para ajudar, e eu tenho certeza que só somar. Eu sou muito feliz e grata à Igreja Universal por tudo que ela me proporcionou, por ter essa felicidade hoje, por saber lidar com meus problemas, por vencê-los um a um. Eu sei que eu passo por várias coisas, mas em todas elas Deus tem me dado a vitória, em nome de Jesus.